Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro Contágio, do Jonah Berger. Professor na Wharton School, PhD em Marketing e um grande especialista quando o assunto é marketing viral. O autor tem como intuito no livro tratar do porquê as coisas se tornam contagiosas. Ele identifica 6 princípios que todo contágio, que todo viral tem em comum. O primeiro princípio identificado pelo autor é a moeda social. A gente tende a compartilhar aquilo que cria uma boa imagem de nós, aquilo que melhore a nossa reputação. Então, alguns conteúdos são mais valorizados por certos grupos. E esses conteúdos são uma moeda social. E essa moeda social melhora a nossa imagem, o que motiva a gente a compartilhar. Então esse é um elemento que torna alguns conteúdos em conteúdo viral. O segundo princípio são os gatilhos mentais. O que significa isso? Alguma coisa vem na nossa cabeça e ela cria associação com uma outra memória, com outro sentimento, com um desejo. O autor mostra que em 97 a NASA estava lançando uma missão para levar uma nave para Marte. E aquilo estava gerando um barulho enorme nos Estados Unidos. Só se falava em Marte. Em compensação, do outro lado existia uma marca, uma barra de chocolate Mars. Acontece que a Mars começou a vender mais, mesmo sem fazer campanha de marketing. Não estavam entendendo o que estava acontecendo. Foi feita uma pesquisa mais profunda, até perceber que a palavra Mars, Marte em inglês, estava na cabeça da população. E quando eles iam no supermercado e viam a barra Mars, inconscientemente aquilo chamava um gatilho, uma lembrança do que era a missão da NASA. E isso levava as pessoas a comprar. Então, algumas coisas se tornam virais porque elas remetem a algum tipo de lembrança, alguma coisa que a gente tem na nossa memória. E isso chama. Quando isso chama, a gente tem propensão a compartilhar, a dividir com as outras pessoas. O terceiro princípio é a emoção. A gente tende mais a compartilhar o que toca os nossos sentidos de alguma maneira, toca o nosso emocional. Pode ser uma coisa alegre, feliz, há também uma coisa triste. Tudo que chama a gente com profundidade no lado emocional, a gente tende a compartilhar com as outras pessoas. Porque a emoção é uma parte mais primitiva nossa, é uma parte que a gente tem uma sensibilidade muito grande. E quando isso é ativado de uma forma profunda, de uma forma forte, a gente tende a repassar isso para as pessoas, para os nossos amigos, para as pessoas que a gente tem identificação. O autor mostra que outro princípio é tornar as coisas públicas. Quanto mais uma coisa é divulgada, quanto mais exposta ela está, mais tende a viralizar. Então chega uma época do ano, de repente lança uma camiseta, uma blusa, uma calça, um tênis e algumas pessoas começam a usar. A gente começa a ver nas outras pessoas, aquilo se tornou público, tá visível. Quando uma coisa se torna pública, é muito mais fácil e a gente tem muito mais propensão a imitar. A gente tende muito a imitar umas às outras. Se a gente entra num lugar que a gente nunca foi, a gente começa a ver como as pessoas agem e passa a imitar essas pessoas. Isso é totalmente comum. A gente entra num restaurante pela primeira vez, um restaurante diferente, alguma coisa ali é diferente, você começa a observar as outras pessoas. Então tudo que é público, a gente tende a imitar. Marcas que exploram isso, colocam grandes logotipos, uma proposta pública mais incisiva, fica mais presente na cabeça das pessoas e a gente tende a levar aquilo para o nosso dia a dia com muito mais força. O outro princípio é o valor prático. A gente tende a compartilhar, a viralizar aquilo que tem algum valor, as pessoas podem praticar no seu dia. Então uma receita, uma dica de saúde, esse é o tipo de coisa que a gente compartilha sempre. A gente vê alguma coisa que é útil, uma coisa que a gente pode aplicar, que pode valorizar a outra pessoa, a gente passa a compartilhar. E o último princípio são as histórias. Uma coisa que é muito forte para a gente, ser humano, são histórias, narrativas. Não tem nada mais que chama a nossa atenção do que uma boa história. Quando a gente fala sobre as outras pessoas, quando a gente fofoca, quando a gente assiste uma televisão ou um filme, tudo se trata de histórias. A história é uma coisa que está com a gente desde a pré-história. A gente sentava em torno de fogueiras, a gente saía para caçar, a gente saía para colher. Independente do serviço, a gente está sempre conversando com as outras pessoas e contando coisas, fatos, narrando histórias. Então as histórias, elas calam muito forte na gente, chamam muito. E marcas que conseguem construir histórias que comuniquem a sua missão, elas conseguem vender mais, viralizar mais e cumprir sua missão. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que a gente compartilha coisas que criam impressão positiva de nós nas outras pessoas. A gente está em busca de aprovação social. O que a gente compartilha, a gente tem intenção de comunicar ao outro o que nós somos, o que a gente gosta.
para que na outra pessoa haja um interesse sobre nós, que a outra pessoa valorize quem nós somos. Então a gente está sempre em busca de ser aprovado socialmente, independente do grupo que a gente esteja inserido. A gente está sempre demonstrando quem nós somos, provando o nosso valor, para que o outro passe e tenha interesse sobre nós. Então o que a gente compartilha tem muito forte isso, e os conteúdos que se tornam virais têm essa inclinação. O segundo aprendizado é que as histórias são poderosas ferramentas. O autor fala uma coisa no livro que eu achei muito legal, que hoje os bebedouros e os cafés são as antigas fogueiras. É onde a gente se encontra no fim da tarde para fofocar, para falar da vida alheia, para falar do mundo, para falar das histórias que a gente conhece. Então a gente está sempre contando história uns aos outros e isso enriquece o relacionamento. Histórias são coisas virais, coisas que podem atingir, contagiar. Terceiro aprendizado, as coisas se tornam virais porque tem algum tipo de valor. Vamos imaginar uma música que ficou viral. De repente você não gosta dessa música, mas para não ser uma pessoa por fora, você acaba ouvindo aquela música, você acaba conferindo aquele conteúdo, aquele vídeo engraçado, mesmo sem gostar. Por quê? Porque todo mundo só fala disso, todo mundo sabe o que está rolando e você não quer ficar por fora. Você quer ficar por dentro do que está rolando. Então aquilo tem algum valor. Qual que é o valor? É ser enxergado, bem visto pelo seu grupo. Não como uma pessoa desatualizada, uma pessoa para trás, mas como uma pessoa por dentro, uma pessoa que sabe o que está rolando no mundo. Então todo viral tem isso. A gente está em busca do que traz algum tipo de valor. Quarto aprendizado, a gente está sempre falando de nós mesmos. Quando a gente compartilha, quando a gente conta histórias, a gente sempre está falando de nós, na busca de ser bem vistos. Então, os nossos diálogos, eles são sempre voltados para nós. A gente está sempre mostrando o que a gente gosta de ouvir, de falar, de assistir, de ler. E esse é um grande elemento que algumas marcas usam para tornar uma coisa viral. Uma coisa que você cria identificação e mostra os seus valores. E o quinto aprendizado é que tudo se trata de pessoas. Tudo se trata de pessoas. Desde a vaga de emprego, a aprovação do seu projeto, a conquista de novos clientes, tudo se trata de pessoas conversando com pessoas, convencendo pessoas, influenciando pessoas. Quando a gente entende isso, a gente muda a forma de enxergar. Aquela vaga de emprego, aquela promoção, se trata muito de pessoas, de como você se comunica, como você se posiciona, o que você compartilha, como você influencia. Assim, a partir das relações sociais, a gente é capaz de atingir nossos objetivos. Não deixa de conferir o Facebook, todo dia tem conteúdo novo, desde as séries que eu estou acompanhando, filmes que eu assisto, artigos que eu leio e acho válido compartilhar, além de outros conteúdos que eu faço para o blog. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!